Não é que o mundo esteja chato e que tudo seja preconceito. É que finalmente as pessoas perceberam a importância de se falar sobre determinados assuntos. No vídeo de hoje, 5 preconceitos que nós precisamos conversar. Número 1. O machismo é a supervalorização das características masculinas, sejam elas relacionadas ao físico ou a questões culturais, mas sempre em detrimento das femininas. Em resumo, é a pessoa acreditar que o homem, por ser homem, é melhor ou mais importante que a mulher justamente por ela ser mulher. E muito disso é uma consequência da nossa sociedade, que é muito patriarcal, onde o pai, homem, é o chefe da casa, quem manda. Ah, mas moça direita tem que se dar o respeito. Bom, vamos começar pelo fato de que mulher, antes de qualquer coisa, precisa se respeitar e fazer o que tem vontade. E não me venha com esse discursinho de que a mulher, para ser respeitada, precisa merecer o respeito. Porque daí esse teu conceito de respeito já está totalmente distorcido. E o direita é de acordo com quem? Com as regras e com os conceitos de quem? Da sociedade? Aquela mesma sociedade que acha que para a mulher merecer respeito, ela não pode fumar, ela não pode beber, transar é só para procriar e ela não pode usar roupa curta de jeito nenhum? Não. Muito obrigada. É que ainda é inconsciente. Machismo não é exclusividade de um gênero só. Porque assim como muitos homens, muitas mulheres também ainda pregam esses valores. Por isso que a gente precisa perceber quando essas coisas acontecem, para corrigir essas atitudes. Porque a mudança que a gente quer ver precisa começar primeiro pelas pessoas. Só assim, para as próximas gerações perceberem que o valor do ser humano não tem nada a ver com o que ele tem no meio das pernas. Número 2. O racismo é a discriminação com base nas diferenças biológicas dos povos. É a pessoa achar que uma raça é superior à outra porque tem algumas habilidades ou algumas características. Ou só porque ele é um babaca mesmo. Situações humilhantes como um cliente se recusar a ser atendido por um funcionário negro ou uma pessoa negra, quando entra numa loja, ser seguida pelo segurança para todos os lados que ela vai. Ou até mesmo a mulher negra que recebe comentários negativos por causa do seu cabelo afro. Essas são situações que infelizmente se repetem todos os dias no Brasil. E mesmo com quase 130 anos desde que a escravidão foi abolida no país, a parcela negra ainda sofre muito com os desafios que tem que enfrentar por causa do racismo. É errado pensar que o preconceito racial afeta só os negros. Assim como ele se manifesta por pré-julgamentos baseados em características superficiais, precisamos entender que a prática do racismo abre precedente para diversos outros tipos de preconceitos. Quando a gente não conhece bem uma pessoa, a nossa tendência é caracterizar ela, consciente ou inconscientemente, e de acordo com o que a gente vê. E que fique claro, a gente faz isso justamente por não conhecer a pessoa, não saber a personalidade dela ou o caráter. E aí a gente vai formando opiniões e às vezes elas são puramente baseadas em generalizações. E esse tipo de pensamento é idealizado pela sociedade, pela mídia e até pelo modo como a gente é criado. Infelizmente o Brasil ainda é um país muito racista. E do pior tipo possível, porque ele é disfarçado, dissimulado. O brasileiro pratica o preconceito racial de forma velada, propagando atitudes discriminatórias sem nenhum medo de punição. O racismo é crime e é preciso denunciar e punir aqueles que o praticam. Número 3. A homofobia é o preconceito e a aversão a homossexuais e a homossexualidade. Hoje a palavra também é usada para indicar discriminação com outras minorias sexuais, como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. Muitas vítimas da homofobia, assim como de outras intolerâncias, acabam escondendo sua orientação sexual, seus hábitos e seus costumes, em uma tentativa de eliminar esse preconceito que sofrem. O problema é que ninguém consegue ser feliz sendo aquilo que não é. E então os casos de depressão são muito grandes. Além disso, o desrespeito às diferentes formas de expressão sexual e amorosa representam uma ofensa à diversidade humana e também às liberdades básicas garantidas pelos direitos humanos. É preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro e perceber como é importante, independente da sexualidade, o ser humano ter um tratamento digno
e ser livre para buscar sua própria felicidade. Infelizmente, a nossa Constituição Federal ainda não considera a homofobia um crime, mas ela se enquadra como uma forma de discriminação, e então é um crime de ódio, passível de punição. Mas é preciso identificar para poder denunciar. A expressão homofóbica acontece de diferentes formas, e em alguns casos a discriminação pode inclusive ser bem sutil, só que muitas vezes o preconceito aparece na forma de agressão física, moral e verbal. Inclusive, a época do colégio é um terreno fértil para a prática do bullying homofóbico. Outros grandes opressores são algumas ditas religiões, que se abrigam no escudo da liberdade de credo só para propagar o ódio contra a homossexualidade. Eles dominam meios de comunicação e se instalam inclusive no legislativo, pregando nada mais do que o ódio ao próximo. E chegam ao absurdo de defender a conversão dos homossexuais, como se fosse uma doença que precisa ser curada ou uma praga que precisa ser eliminada. O que a gente mais vê, então, é a omissão, tanto da sociedade quanto do legislativo, que tem medo de comprometer a sua carreira política e não aprovam projetos de lei que criminalizem a homofobia. Qual é a conclusão disso? O Brasil é um dos países que mais registra crimes homofóbicos. É uma triste realidade que as pessoas insistem em não ver e que precisa urgentemente ser modificada. Número 4. A xenofobia é uma discriminação social que se caracteriza na aversão a diferentes culturas e nacionalidades. Ela é considerada um crime de ódio e acontece através de humilhação, constrangimento, agressão física e moral àqueles que não são da mesma nacionalidade do agressor. E ela pode acontecer nos mais variados ambientes e nas mais variadas situações. A xenofobia também pode estar relacionada com outros tipos de preconceito, como o racismo e a discriminação de classes sociais. E aí acontece que pessoas com diferentes hábitos culturais são desrespeitadas por causa das suas características físicas, sotaques e inclusive condições socioeconômicas. No Brasil, mesmo com todo o histórico de miscigenação, o bairrismo é muito forte. A agressão e o preconceito com pessoas de diferentes regiões do mesmo país, infelizmente, são tão comuns quanto as praticadas com estrangeiros. E mesmo que ainda não exista nenhum termo técnico para caracterizar essa discriminação de pessoas do próprio país, o preconceito cultural e o etnocentrismo precisam ser levados a sério. Muitas vezes o preconceito não é dito de forma clara e se passa inclusive por brincadeira. E aí o agressor faz comentários desrespeitosos sobre o povo, a cultura e o local, inferiorizando os costumes e as tradições das pessoas. Infelizmente, a xenofobia é um dos fenômenos mais presentes na história e também um dos mais característicos da nossa sociedade. Número 5. A intolerância religiosa é praticada através de ideologias e atitudes ofensivas, onde não se reconhece ou respeita as diferentes crenças e religiões. Com essa discriminação, a liberdade e o pluralismo religioso é gravemente afetado e, em casos mais extremos, pode inclusive se tornar perseguição. Esse assédio religioso pode ser caracterizado por ofensas, discriminação e até mesmo atos que colocam em risco a vida de um determinado grupo religioso. E isso fere muito a liberdade de expressão garantida pelos direitos humanos. Dessa forma, todas as religiões e todas as crenças devem ser respeitadas e seus devotos tratados igualmente perante a lei, independente da orientação religiosa. Mas nós precisamos prestar atenção numa coisa. O Brasil é um estado laico, onde não existe uma religião oficial e que, consequentemente, possui um estado neutro e imparcial perante todas as religiões. Isso tudo teoricamente, né? Porque o que tem de religioso se aproveitando da sua posição política não é brincadeira. E a ausência de crença também não pode ser motivo para discriminação ou ódio. A gente não pode ofender ou discriminar um ateu ou um agnóstico só porque ele não tem uma crença. E aqui também cabe dizer que as críticas religiosas não podem ser confundidas com intolerância religiosa.
Como tudo na vida, nós temos o direito de criticar dogmas e pensamentos de uma religião porque temos liberdade de opinião e expressão. Mas também, como tudo na vida, a crítica deve ser feita com respeito e sem ódio ao grupo religioso. Por termos muita influência religiosa tanto na política quanto na sociedade brasileira, é normal existirem opiniões divergentes em relação a religiões ou até mesmo a ausência dela. E essas críticas são essenciais para um debate democrático e devem ser respeitadas. Essa semana foram 2 vídeos, para compensar o da semana passada. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Tchau e até a próxima quinta!